Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Hoje trago aqui a minha clear de Jedarius. Essa clear eu tinha feito pro Cálice Cup, então foi sem gadget nenhum. Eu não cheguei a participar tanto do Cálice Cup, mas eu consegui a clear do Jedarius pelo menos, e tá aí. Eu joguei no port da M2 Shot Triggers, na versão da Steam. Quer dizer, M2 Shot Triggers não, acho que é M2 só normal, sem ser Shot Triggers. Eu tô jogando na versão original, não tô jogando na versão HD. E por nenhum motivo específico, eu só tava testando a versão HD e a versão original, pulando de um pro outro até pegar clear. Apesar que eu acho que a visibilidade na versão original, pra mim, é um pouco mais fácil. Talvez eu possa estar viajando e é só porque eu peguei a clear eu acabo falando isso. Mas, enfim, essa é a versão original, né? Acho que os gráficos estão desse jeito, mas vem a versão HD incluída também, então não se preocupe para quem tá pensando em pegar essa versão. O gráfico não é assim. Se você quiser que ele seja em HD, tem a versão HD. Que ele vem incluído com a versão original também, da mesma maneira. Esse jogo, ele é a sequência direta do Darius Gaiden. E ele também é um jogo bem bom. Assim como o Darius Gaiden, ele tem as regras parecidas, na verdade, com os outros jogos de Darius também, né? Ele tem um power-up do tiro normal, que se chama míssil, que é engraçado. Mas eu vou chamar ele de tiro normal. E o power-up da bomba, né, que eu vou chamar de míssil, que é esse míssil que ele cospe, assim, estilo Gradius, que está saindo da nave. E ele fica bem forte. Talvez não tão overpower igual nos primeiros Darius. Até no Darius Gaiden era bem forte nisso. O míssil aí, ele não é tão forte quanto nos anteriores, né? Mas ainda bem forte. O tiro, até onde eu sei, ele funciona. O jeito que ele funciona é que ele só vai ficando mais forte. Eu não sei se ele é igual ao Darius Gaiden, mas eu acho que não. Pelo menos até onde eu vi, eu não preciso me preocupar em manter o tiro em um certo power-up. Eu posso só fazendo o upgrade dele, deixando ele mais forte, que não tem problema. E ele também tem a barreira também, que tem níveis. Ele começa com a barreira verde, que pode levar uns 3 hits. Depois ele evolui pra barreira prateada, 4, barreira dourada que é 5. Eu não cheguei até a barreira dourada aí, que eu morri. Quando você morre, ele reseta pro primeiro nível. Só que não pro primeiro nível, né? O Darius é... Nesse jogo e em outros jogos de Darius, nem todos, mas em alguns outros, tipo Darius 1, Darius Gaiden, quando você morre, ele reseta pro começo daquela linha de power-up que cada vez que você evolui um certo número de níveis, ele passa para um outro tipo de tiro. E aí, se você morrer, ele volta pro começo dessa linhagem de tiro. É bem engraçado, é interessante o jeito que ele faz. Não faz o recover ser tão brutal assim. Aquele lá era o primeiro boss, eu já matei ele rapidão. Ele é bem fácil. Esse jogo, ele tem... O esquema dele é que ele tem esse negócio de capturar os inimigos. Você tem tipo, essas Pokébola aí roxa que você joga no inimigo e ele vira seu aliado. Só que ele vem em quantidades limitadas, né? E ele também serve como bomba. Você captura o inimigo e você pode fazer ele se explodir para limpar alguns tiros da tela. A bomba não é tipo tão forte assim quanto era no Darius Gaiden, mas ela é útil ainda. Ela não pega a tela inteira, ela só pega um pedaço. E o mais forte desse jogo é o laser, a bomba laser, né? Que pra você soltar essa bomba laser você tem que segurar o botão de tiro em vez de usar o autofire, que é algo que tava me confundindo um pouco, porque eu só meti o autofire nesse jogo e eu tava perguntando por que não tava
conseguindo fazer a bomba laser, mas é só segurar o botão de tiro e quando ele carregar a bomba laser, você solta. Ele vai soltar com um laser gigante. E esse jogo também tem... Cada boss fight, tem um... Ele tem uma bomba laser própria que ele joga em cima de você. Você pode fazer um counter usando sua própria bomba laser. E você esmaga o botão pra meio que empurrar o laser de volta pra ele. É tipo uma batalha de Dragon Ball. Com o Autofire é só você segurar o Autofire que ele vai conseguir empurrar todos os lasers de todos os boss. Então essa parte da dificuldade não existe se você tiver com Autofire. E é o que eu tô fazendo com o Autofire, que eu não quero ficar esmagando o botão. E cada fase também tem rotas diferentes que você pode tomar. Dentro da própria fase, em vez de só ser aquela rota que você pega pra cima e pra baixo depois que você termina a fase, no meio da fase você tem que pegar a rota, que é bem interessante. Ele tem os dois tipos, né? Que é durante a fase e depois no final da fase. Eu acho que ele muda algumas coisas do boss fight. O boss fight que você enfrenta é meio que o mesmo boss, só com algumas diferenças. Já os pedaços da fase eu acho que já é um pouco mais diferente, dependendo se você vai por cima ou por baixo. Eu sempre faço a mesma rota e essa é a minha primeira clear, então eu não experimentei com as outras rotas. Eu não sei direito quais são as diferenças. Esse é o segundo boss e ele já é um inferno sem rota. Quando eu chegava nesse boss só pra testar o jogo, ele sempre me matava. Esse bicho é um segundo boss bem complicado até. Bem mais difícil que o segundo boss do Darius Gaiden. Mas esse jogo também tem menos fase. Ele tem só 5 fases? Acho que é 5 fases. Foi mal se eu estiver confundindo. Eu já fiz essa run já há algum tempo. Então... posso às vezes confundir algumas coisas. Esse bicho tem uns ataques brutais. Geralmente todo boss que um pouco antes dele cuspir a própria bomba laser dele, ele vai dar uns inimigos pra eu poder capturar e carregar minha própria bomba laser, que é bem útil. Eu tenho que tomar cuidado também, porque ele tem esse padrão de ataque que ele tava usando depois que eu usei a bomba laser nele. Tem às vezes que eu dou dano demais só com o meu tiro normal e ele passa para aquele padrão de ataque direto, sem usar o laser dele. E aí acaba sendo mais difícil enfrentar ele, porque eu não posso finalizar ele rapidamente com a bomba laser. Então eu tento não dar tanto dano nele assim. E agora a terceira fase, um pulo de dificuldade. Eu raramente vou usar a bomba normal nesse jogo, porque tem que capturar o inimigo e depois usar ele como bomba. Faz ser um pouquinho difícil de planejar quando que eu vou usar a bomba. Quer dizer, planejar não, né? Planejar em tempo real. Planejar é fazer rota, né? Tem problema, é só aprender com o inimigo capturar, mas em tempo real não dá muito pra fazer em reação, pelo menos é o que eu senti. Né? Talvez seja só a falta de costume com a mecânica. E... as músicas desse jogo é sensacional. Clássico Zuntata, ou Sayoshi Ogura, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele fez música praticamente para todos os jogos da série Darius. Acho que só o Darius Burst que ele não fez música. Ele fez algumas das músicas, mas ele não fez a trilha sonora inteira. Os outros Darius, que era tudo ele que fazia. Inclusive esse aí. Tem um estilo próprio que dá pra reconhecer. E eu curto bastante o estilo da música de Darius. Aí, capturando
sub-boss aí. Uma coisa é sub-boss da fase. No Darius Gaiden dava pra você capturar eles também se você acertasse o cérebro deles. E ele se deslocava a cabeça dele, você podia pegar o cérebro dele e aí ele ficava do seu lado. Mas aí, mas nos Jedarios, ele meio que usa uma espécie de máscara que protege a cara dele. E enquanto você não quebrar aquilo, não dá pra capturar ele. E algum desses sub-boss é meio dificinho de capturar, mas não é tão difícil de capturar quanto no Darius Gaiden. Eu acho que nesse jogo é bem mais tranquilo. A Capture Ball é bem forte. Não precisa ficar acertando só a pontinha do cérebro do bicho. Posso só atacar ele direto até quebrar aquela máscara. E essa seção dessa fase é um pouquinho complicada. Eu acho que nesse jogo eu sinto que é bem mais importante também capturar o sub-boss. Que ele protege bastante desses tiros que vêm de cima e de baixo da tela. E ainda que esse jogo ele é mais difícil que o Darius Gaiden. Mesmo que só um pouco. Pelo menos né, na rota que eu tô fazendo aí. Ele é um pouquinho mais difícil que o Darius Gaiden. Então, utilizar o sub-boss para me proteger dos tiros é bom. Esse jogo, acho que ele fica bem mais difícil que o Darius Gaiden nas rotas mais difíceis dele. Eventualmente eu acho que eu vou fazer também. Porque é bem divertido jogar esse jogo. Mas é um desafio tanto. Tava no vídeo do Shoot 'em Junk até como um dos jogos mais difíceis, acho que de PlayStation 1. Os Shoot 'em Ups mais difíceis. Isso aqui é a versão de PlayStation 1 dá mais slowdown ainda. Inclusive no port tem aí na Steam dos Jedarios. Ele vem com a versão de PlayStation 1 também. Só não joguei aquele lá porque é uma versão inferior. E eu não tenho muita vontade de jogar uma versão inferior do jogo. Putz, esse boss é difícil do Allhorn. Esse ataque que ele tá fazendo aí agora com esse laser. Esse laser depois se divide em 4 lasers. Então eu tenho que tentar tirar ele da tela fazendo esse movimento brusco. Eu não consegui fazer totalmente sair da tela, mas eu consegui fazer pelo menos uma parte dele sair pra fora da tela. O certo seria eu ter feito ele sair todo pra ele não curvar em cima de mim. E esses mísseis é mais assustador do que parece, eles até que são bem resistentes. Aí tem umas partes de pura decoreba nesse bicho também. Essas partes que ele dá uma investida com tudo. O bicho é muito grande, então não dá pra desviar a tempo se você não souber que tá vindo. Eu acho que ele é um dos boss mais difíceis dessa run. Pelo menos eu sofri bastante com ele. Se ele fosse o último boss da run, seria bem cabuloso. Agora ele vai soltar o laser dele. O laser dele não é tão difícil assim de fazer o counter. Mas dá um pouco de medo porque ele faz a investida de novo durante o laser. Então eu não posso ficar bobeando. Senão a investida dele, simplesmente ele nada por cima do meu laser e me atropela. O laser não para ele não. Mas se tiver feito tudo certo, ele morre depois daquela bomba laser. Então isso é bom. E continuando aquela luta ia ficar muito difícil. Os boss desse jogo tudo eu prefiro finalizar eles o quanto antes, porque eles começam a ficar muito difíceis se você deixar eles sobreviver por muito tempo. Tem essa fase que tem um começo já meio brutal. Uma vez que eu tentei desviar da forma errada, eu acho que eu tentei desviar por cima e os bichos me encurralaram ali. Quase bem caótica. A visibilidade aí, infelizmente, é um problema, né? Que os tiros do Darius, desse jogo, pelo menos de Darius,
é um laranja. E ele tá na lava ali, toda laranja também ali atrás. Que é uma desgraça. É, aí eu vou meter uma bomba pra tirar logo a máscara desse sub-boss. Ali tinha um extend também, ele funciona igual o Darius Gaiden. Ele tá invisível e tem que acertar com um tiro ou com um míssil ali onde o extend tá. E aí ele vai ficar visível, ele vai sair do lugar onde ele tá e dá pra pegar ele. E eu preciso muito desse sub-boss pra me proteger, porque essa fase é cabulosa. Por isso que eu logo meti a bomba ali. Aí, muito maneiro o boss tá ali no fundo da tela. O gráfico desse jogo no geral eu gosto pra caramba. Tem gente que não gosta tanto de gráfico de jogo dessa época, tipo PlayStation 1, Sega Saturn ou isso aí também arcade, né? Poligonal. Mas eu acho muito maneiro. Se feito da forma correta, é maravilhoso de se ver. Na verdade, acho que no geral eu gosto, mesmo quando é meio bizonho os gráficos, eu ainda gosto bastante. Tipo, sei lá, o Resident Evil 1 original. Mas esse jogo, ele tá... Mesmo pra época, ele é muito bonitão. Os boss são tudo em grande escala também. Um bicho gigante. Ah, eu já usei o laser aí. Porque ele tem uns padrões de ataque difíceis. Então eu vou usar o laser bem mais aí nesse boss. E ele tem bastante vida também. O bicho é gigantesco. Provavelmente os caras viram aquele boss do Darius Gaiden, do Titanic Lance, e quiseram fazer um jogo onde os boss fights eram tudo parecido com ele, só que maior ainda. Porque esse bicho é gigante. O slowdown também tá insano. Aliás, se estiver dando uns stuntering na gravação é porque eu não sei o que aconteceu, que o OBS junto com a combinação tava com o Discord aberto também falando durante essa run. E aí deu uns stuntering meio aleatório. Esse slowdown acontece mesmo, mas o stuntering não era pra acontecer não. Mas um problema mesmo do aplicativo aberto. Os stuntering também são perigosos, porque eles podem às vezes cancelar o botão que eu tô pressionando. Se eu estiver carregando uma bomba bem na hora que der o stuntering, é ferrado. Felizmente não tive problemas desse tipo. Se estiver dando essas cortadas no áudio, é isso aí que tá acontecendo. E aí eu começo a usar bastante bomba laser por segurança. E vai até derrubar um sub-boss. Tão grande que esse bicho é. E tipo, a primeira metade da fase é a fase normal e a segunda metade é ele. Ele já é uma fase inteira esse boss. Uma fase em forma de boss fight. Só que só dá pra realmente matar ele quando começa essa música de boss fight. Que é bem boa também. Ele tem esse ataque que é essa labareda aí, ferrada. Se eu ficar ali na frente, ali atrás, né, no caso, essa labareda de fogo me pega. Eu tenho que ficar ali mais perto da boca dele, onde a labareda não faz a curva. Eu uso o laser ali só pra tirar a labareda da minha frente. Esse ataque é do mal pra caramba. Aqueles laser... na verdade nem é tão difícil assim, mas eu tava meio tenso demais porque eu fiquei raspando a minha barreira naquele laser. Olha a tragédia que vai acontecer. Levei um tiro de sniper ali. E eu acabei perdendo a chance de finalizar esse boss
nessa tacada, o que foi um grande problema. Geralmente o que iria acontecer aí é que eu vou fazendo counter de todos os lasers dele e o meu laser vai ficar tão forte que ele vai matar o boss numa tacada só. Ele vai aniquilar. Porém, como eu morri ali, o meu laser não foi forte o suficiente pra derrotar ele. E eu vou ter que enfrentar um pouco desse outro padrão de ataque. Só um pouquinho. Mas acabou acontecendo minha morte ali por causa disso. Um erro total ali. Eu achei que a minha run tinha acabado, inclusive, quando eu vi esse padrão de ataque. Porque é insano aquele ataque. Sinceramente, eu nem sei como desviar daquilo ali. Porque eu nunca nem enfrento aquele bicho, nem nas minhas runs que eu tava praticando eu tinha visto aquele padrão de ataque. Eu só tava planejando usar os lasers e explodir ele de uma vez só. E a última fase aí agora. Fase muito bonita. Agora vai ter esses bichos que são só feitos de pura armadura. Eles são bem fortes. Eles são os inimigos mais desgraçados da fase. Essa captura que eu fiz eu tenho que fazer rápido essa captura, porque esse inimigo dá muito problema. Mas ele como aliado é bem útil, porque ele é bem forte, ele faz esse laser foda que dá uma curva. Tive que fazer uma rota pra capturar ele, porque senão é ferrado. Essa fase inteira é bem difícil, é um caos total. Mas essa música é muito boa. Uma das minhas favoritas desse jogo. Eu sub-boss, usei a bomba pra capturar ele. Porque eu preciso dele, ele é muito útil. Ele também tem um tiro bem forte, que vai destruindo os inimigos bem rápido. O ruim desses inimigos de armadura é que, além de não dar pra capturar eles, o inimigo que sai deles é um inimigo fraco que não vale a pena capturar. Então é tudo de ruim, um bicho só. Essa parte é intensa. Tem agora uns tubarões ali no fundo, que é bem maneiro. Eles vão aparecer daqui a pouco pra avançar em cima de mim. Isso é um problema. Olha a insanidade dessa fase, quanto tiro. Felizmente o sub-boss está dando conta da maioria desses inimigos. Os tubarões, eles são desgraçados por causa disso, que eles destroem minha captura. Aliás, consegui um achievement ali no meio. Consegui o wave no máximo. E agora, final boss. Cavalo marinho do demônio. Esse bicho é mais difícil do que ele parece. Eu fico em dúvida se ele é mais difícil que o Blowhorn, que tava lá na terceira fase. Talvez ele seja um pouquinho mais difícil. Mas eu não sei, ambos são bem difíceis. Ele tem esse laser maldito que ele solta das mãos dele. Quando eu passo ali na frente da mão dele, ele vai soltar esse laser. Esse trovão, na verdade. Trovão laser.
É bem lerdo, então não tem tanto problema assim, mas ele é uma parede de tiro que pode me fechar bem fácil se eu não estiver prestando atenção. Ele fica trocando de lado igual um louco também. E aí, toda vez que eu passar ele vai soltar raio. Mas o padrão de ataque dele não é tão complicado assim. Então não tem problema só ter metade da tela para desviar. Agora ele vai começar a soltar uns confete aí, que é o laser curvado dele. Esse laser curvado é bem monstro. Ele pode ser bem brutal. O cara começa a soltar um monte desses laser curvados. É bem assustador. Não é tão difícil de desviar assim, mas é assustador. Agora a garra dele que ele gira e vai jogando a garra. Essa garra, na verdade, eu acho até mais difícil do que o laser curvado, porque ele vem mais rápido. E o jeito que ele vem também, ele não é mirado com 100% de precisão na sua direção, o que faz ser um pouquinho complicado de saber de onde que tá indo. Só um pouquinho. E agora eu tava com medo de desviar dele na outra metade da tela. Ele já tá preparando o laser dele, que significa que a batalha já tá pra acabar. Ele vai usar 2 lasers, que é o suficiente pra matar ele. E tá lá, finalizado. Maestria. E é isso aí, completo. Jedarius. Esse foi um jogo que eu fiquei pegando ele pra jogar e eu criava uma rota, depois eu parava de jogar e ia jogar outra coisa. Mas não porque esse jogo é chato, mas acho que era porque eu tinha muitas outras coisas pra jogar na época e eu tava com a cabeça cheia de coisa acontecendo também. E aí eu não tava parando pra pegar a clear dele. E aí chegou no Cálice Cup e esse jogo caiu no Cálice Cup. Então eu aproveitei a chance pra pegar a clear dele. Infelizmente eu não cheguei a participar dos outros jogos. Tinha alguns jogos interessantes do Cálice Cup. Mas a clear de Jedarius valeu bastante a pena. Esse jogo eu já tava devendo uma clear dele pra mim mesmo há muito tempo atrás. Eu queria ter pegado a clear logo que esse jogo tinha lançado o port dele, no caso. Mas demorei muito. Mas tá aí, antes tarde do que nunca. Grande final de Jedarius. Música de final também, bem boa. Tem gente que não gosta tanto da trilha sonora desse jogo. Eu acho a trilha sonora desse jogo bem legal. Ele é um pouquinho diferente do Darius Gaiden. Ele tem mais esse ar de grandiosidade. Mas combina com esse jogo. E combina com os polígonos desse jogo também. Em geral, um jogo muito bom. Ele lançou em 97, que era o mesmo ano que ele lançou Dodonpachi. Esses jogos estavam bem concorridos. Eu não sei exatamente se Dodonpachi ou Jedarius vendeu mais. Eu sei que Dodonpachi é um jogo mais popular hoje em dia do que Jedarius. Apesar que Jedarius tem ganhado mais popularidade de novo dentro da comunidade de shmups. Acho que o pessoal olha pra esse jogo e vê que ele é bem maneiro. Então, ele tem uma popularidade bem alta também agora. Mas eu acho que ele foi popular também na época. Impossível ele ter sido uma falha total, né? Porque teve ports pro PlayStation e Sega Saturn. Não, Sega Saturn não, só pro PlayStation 1, na verdade.
E tem uma segunda versão também, que tá nesse port, que é bem mais difícil. E eu acho que esse daí é um dos shmups 3D mais bonitos que tem na época. A maioria dos shmups 3D dessa época eram maneiros, mas esse é bem bonito mesmo. Muito bem feito. Aí, esse Technical Rank aí é o sistema de rank do jogo, dependendo do quão alto ele tava, ele vai te dar uma nota ali. Nos gadgets tem um negócio mostrando qual que é cada rank. Mas enfim, valeu todo mundo que assistiu. Falou, fui.